Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre o quarto episódio da segunda temporada de O Verão que Mudou Minha Vida. Eu amo essa série, de verdade, e já saiu aqui no canal um vídeo de primeiras impressões da temporada sem spoilers, porque o Prime Video me mandou os episódios com antecedência pra eu conversar sobre com vocês. E saiu também um vídeo comentando sobre os 3 primeiros episódios que foram liberados juntos pelo Prime Video na primeira semana de exibição da série. E aí nesse vídeo a gente vai conversar sobre o quarto episódio. Lembrando que eu quero fazer vídeos sobre todos os episódios da temporada, são 8 ao todo, mas eu só vou fazer isso se vocês estiverem curtindo esses vídeos, se vocês estiverem assistindo a esses vídeos. Então o da semana passada teve um tanto legal de visualizações, e aí se o vídeo dessa semana tiver também, na semana que vem a gente conversa sobre o quinto episódio, tá bem? Vamos ao que interessa, vamos falar sobre o quarto episódio de Verão que Mudou Minha Vida. O terceiro episódio, que saiu na semana passada, tinha acabado com uma espécie de cliffhanger, né? A gente viu o Conrad tendo um ataque de pânico. E a gente sabe, desde a primeira temporada, que isso é algo recorrente pra ele. E eu sinto que o que a série diz pra gente é: ele tem esses ataques de pânico porque ele não consegue lidar com os próprios sentimentos, ele não sabe conversar sobre os próprios sentimentos, ele não consegue falar sobre os sentimentos que ele tem pra outras pessoas, ele não consegue colocar isso pra fora, então isso acaba consumindo ele por dentro. E é claro que isso ia se agravar com a morte da mãe dele, né? E aí a gente vê ele tendo aqui esse ataque de pânico, ele recebe a ajuda do Steven, que percebe o que tá acontecendo e vai ajudá-lo, os dois estão ali na praia. E o Conrad explica pro Steven que ele tinha aplicado pra uma transferência em Stanford, que era a faculdade dos sonhos dele, ele estuda em Brown, ele queria estudar em Stanford, que ele tinha conseguido essa transferência e que ele não tava sabendo lidar muito bem com isso. E aí por quê que isso tá acontecendo, né? Porque ele acha que ele não deve abandonar a família dele nesse momento tão difícil. Ele tá pensando no Jeremiah, ele tá pensando no pai também, de certa forma. Mas, tendo a família que ele tem, é muito provável que a família apoie as decisões dele, né? Ele aplicou pra essa transferência junto com a mãe, com a ajuda da mãe. Então, eu acho que é algo que realmente ele obteria apoio do irmão e do pai nesse contexto, mas como sempre ele não consegue falar sobre as coisas. Por algum motivo ele não consegue ter conversas normais com as pessoas, porque ele acha que ele precisa carregar o peso do mundo nas costas e lidar com tudo sozinho, né? E aí tem um momento também dessa cena inicial do quarto episódio, em que o Conrad pede pro Steven falar com ele sobre qualquer coisa pra distraí-lo do que tá acontecendo, do ataque, da crise que ele tá tendo. E aí o Steven fala sobre como, quando os dois eram pequenos, e eles começaram a surfar, o Steven tava com muito medo das ondas e o Conrad foi lá e ajudou ele a pegar uma onda, teve paciência, ficou do lado dele até ele conseguir. E como por conta disso e de várias outras coisas, o Conrad é muito legal, uma das pessoas mais legais que ele conhece, enfim. E aí eu sinto que em muitos momentos a série diz pra gente: olha, o Conrad é muito legal, o Conrad é um querido. Só que a série só diz isso pra gente, não mostra isso pra gente. São poucos os momentos em que a série mostra de fato o Conrad sendo um cara legal. Porque na maioria das vezes o que eu sinto é que ele tá sendo só um cuzão, um babaca mesmo, em determinadas atitudes que ele tem ao longo da série. Que eu entendo também que a justificativa que a série dá é: ele tá agindo assim, 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 porque ele não sabe o que fazer com seus próprios sentimentos, porque ele tá sofrendo e tudo mais. Só que é um tipo de comportamento que comigo não cola muito. Mas enfim, eu gosto muito desse quarto episódio, porque, na verdade, os episódios 4, 5 e 6 têm uma mesma vibe, no sentido de que são episódios em que, na maior parte do tempo, a gente vê o núcleo adolescente se divertindo junto. Eu gosto muito disso em séries adolescentes, né? Às vezes a gente só quer ver os personagens se divertindo ou dentro de alguma aventura juntos, passando um tempo juntos e, enfim, envolvidos dentro de algum contexto. E isso acontece nos episódios 4, 5 e 6 dessa segunda temporada. Basicamente, quando a Belly, o Conrad, o Jeremiah, a Taylor e o Steven acordam ali na casa de praia, a tia Julia e Sky estão ali. E Sky, inclusive, fala pros primos que o seu pronome é elo, né? No inglês é they, mas que basicamente significa que Sky é uma pessoa de gênero não binário. Então o pronome não é ela ou ele, é elo. E aí todo mundo aceita isso super bem. Mas estamos ali na casa de praia e a tia Julia quer fazer um open house, né? Abrir a casa pra visitação pra tentar vender a casa. Só que os nossos personagens não vão desistir tão facilmente, né? Então tem um problema ali no ar-condicionado, que é inclusive feito do Steven, porque o objetivo deles é fazer o possível pra dificultar a venda da casa. Então o Steven vai lá e quebra o ar-condicionado, fica meio subentendido, ele não afirma isso, mas ele deixa claro pra gente que foi o que ele fez. E aí os nossos personagens, eles passam o dia no Boardwalk, que é um lugar onde tem ali
um parque de diversões, várias atividades, a gente acompanha os personagens nesse contexto. E é um episódio muito divertido de assistir, muito divertido. Vamos comentar então sobre algumas cenas específicas que eu anotei pra gente falar sobre, que acontecem antes da ida dos personagens pro Boardwalk. Então, eu amei a cena da Taylor e do Steven implicando um com o outro, quando o Steven tá ali de pijama, com pijama feminino, né, e curto pra ele, enfim. Os dois são uma das minhas coisas favoritas da temporada, eu tenho dito isso de novo pra vocês, gosto muito da interação entre eles. Também tem uma outra cena que eu amei, que me fez rir, que foi a cena da Taylor tentando aconselhar a Belly, né, enfim, confortá-la. E aí a Taylor começa a listar várias coisas que estão dando errado na vida da Belly e fala: será que eu tô ajudando, reconhecendo todos os seus medos? Provavelmente não, mas tô aqui fazendo o meu trabalho de amiga. E aí eu acho que a Taylor, especificamente, mas também a relação dela com o Steven, estão ali na temporada com um papel muito importante, que é trazer um pouco de leveza pra segunda temporada da série. Porque essa é uma temporada muito difícil em que os personagens todos, principalmente o Conrad e o Jeremiah, mas todos os personagens, estão lidando com o luto, com a dor. Então tem cenas muito emocionantes, muito tristes, que falam sobre isso. E aí a série precisava compensar essa tristeza, né, com um alívio cômico. E aí eu acho que é pra isso que a Taylor tá aqui, ela faz esse papel muito bem. Na maioria das vezes, ela me arranca muitas risadas nessa temporada, porque só o jeito dela falar é muito divertido e engraçado, e aí as interações dela com o Steven também são ótimas. Mas falando especificamente sobre a Belly e a Taylor nessa cena, a Taylor também diz pra Belly tomar cuidado com os sentimentos dela, com as dinâmicas dela com o Conrad, também com o Jeremiah, e basicamente ela diz pra Belly cuidar de si mesma um pouco, né, e pensar em si própria também um pouco, colocar os seus sentimentos ali na frente de tudo. E eu acho que é muito importante pra Belly ter alguém que tá 100% preocupada com o bem-estar emocional dela. Porque, obviamente, a Belly acaba abrindo mão das suas próprias dúvidas, dos seus próprios anseios, pelos anseios do Conrad, pelas dúvidas do Conrad e também pelos anseios e dúvidas do Jeremiah ao longo da temporada. E é bom ter alguém de olho na Belly, pensando no bem-estar dela. Uma coisa que me deixou irritada foi o Conrad chamando a Belly de namorada na frente da corretora de imóveis que chega pra ajudar ali no open house da casa. Pra quê? Diz aí pra quê que ele chama ela de namorada? Só pra fazer uma graça. Os Conrad Stans devem ter ficado bastante felizes e empolgados com essa cena, mas eu fiquei assim, ó, nossa, jura? Qual a necessidade? Mas aí vocês já sabem que eu tô do outro lado da história, né? Então não é novidade pra vocês. Então, enfim, o pessoal decide ir pro Boardwalk e a Belly convida Sky pra ir junto. E eu gostei muito de como o Jeremiah reagiu a isso, né? A Belly vai falar com ele, pede desculpas por ter chamado Sky sem consultar ninguém, mas o Jeremiah diz que gostou do convite, gostou de ter Sky com eles, justamente porque é gostoso sentir que a família deles está um pouquinho maior, porque depois que a Susannah faleceu, ficaram só Conrad, Jeremiah e o pai deles, né? E que ele tá animado pra conhecer um outro membro da família deles. Achei fofo. E aí ele agradece a Belly por ela ter feito isso por eles. Mas enfim, a gente vê os nossos personagens então no Boardwalk, participando de competições, jogando jogos. E é um episódio muito legal. É muito legal ver eles se divertindo, ver eles jogando laser tag, ver eles jogando Just Dance, ver eles jogando captura a bandeira. Enfim, eles fazem tudo isso aqui e eu sinto que é um episódio pra gente se divertir mesmo. Porque o conceito é amigos, jovens, se divertindo em cenas muito, muito legais de assistir. Além de Sky, a gente também tem uma outra adição ao grupo que participa do dia do Boardwalk, que é o Cam Cameron, que é um personagem que a gente já conhece da primeira temporada e que aparece aqui. Ele tá trabalhando ali no parque e meio que é dito ali pra gente que ele desistiu de uma oportunidade de trabalhar num barco, que ia ser super legal pra ele, e naquele momento ele tá ali trabalhando no parque e ele participa dos jogos com o pessoal, né, acompanha os jogos com o pessoal. E ele é um queridão, né? Desde a primeira temporada ele é um grande querido, então eu gostei de revê-lo aqui nesse quarto episódio. Uma conversa que é bom a gente prestar atenção, que acontece nesse quarto episódio, rola entre Sky e Conrad e Jeremiah, né? E aí a gente descobre que a última vez que eles tinham se visto, que os primos tinham se encontrado, né, tinha sido num Natal, anos antes, em que a Julia e Sky foram embora depois de uma discussão ali da Julia com a Susannah. Então, tinha alguma questão ali entre elas um pouco mal resolvida, né? Pelo que a série vai dizendo pra gente nesse início, a Julia não gosta da cidade de praia ali, de Cousins, a relação familiar é um pouquinho complicada. A gente também sabe que a Julia é só meia-irmã da Susannah, né? Elas compartilham o mesmo pai, mas mães diferentes. Então, provavelmente tem questões familiares ali mais profundas
dentro dessa relação, dessa dinâmica, que aos poucos a série vai revelar pra gente e que talvez justifiquem o comportamento da Julia, né, que tá tratando essa situação toda de uma forma muito ruim e muito insensível com os meninos. Eu não poderia não falar sobre trilha sonora nesse episódio, né, porque a gente tem Never Really Over tocando quando a Belly e o Conrad estão jogando basquete, e a gente tem também Sweet Nothing tocando depois, no momento em que a gente vê a Belly escolhendo o prêmio dela ali, por ter ganhado a competição do Conrad, né? Ela ganha do Conrad no basquete, e aí ela escolhe uma girafa e não o urso polar, que é o presente que ela ganhou anos antes do Conrad nesse mesmo boardwalk, né? O fatídico urso polar que tá sempre ali no quarto dela, na casa de praia. E aí a Belly e o Conrad decidem então fazer uma competição, em que basicamente quem perder entre os dois vai ter que ir na Torre do Terror, que é um brinquedo que eles sempre tiveram medo desde pequenos, né? Que é basicamente um elevador que cai a toda velocidade. E aí a gente vê então Sky acabando com Jer na dança, no Just Dance, ali nos passos de dança, mas infelizmente o time da Belly, da Taylor e de Sky perdem para os meninos no kart, né? Na corrida de carros. Então o time ganhador é o time dos meninos, do Conrad, do Jeremiah e do Steven, e com isso a Belly vai precisar ir na Torre do Terror. Só que o Jeremiah se oferece pra ir com ela porque ele é o maioral, ele é perfeito. Ele fala: Belly, você não precisa fazer isso sozinha, eu posso ir junto com você. E aí eles vão na Torre do Terror e eu simplesmente amo os dois, eu amo os dois. Os dois na cena da Torre do Terror, em que eles dão as mãos e aí o brinquedo despenca. Como não shippar esse casal? Diz pra mim, como? Não tem a menor condição, não tem a menor condição. E aí quando a Belly sai do brinquedo, a Taylor vira pra ela e fala: interessante. E a Belly fica tipo assim: o que é interessante? Eu sou a segunda maior shipper desse casal porque a primeira é a Taylor, entendeu? A primeira é a Taylor. Enquanto isso, a gente vê o Steven apoiando o Conrad a tentar de novo com a Belly. O que significa que esse meu segundo casal, que é a Taylor e o Steven, estão de lados opostos. E eu acho que isso ainda vai trazer bons momentos pra gente ao longo da segunda temporada. Mas uma coisa que esse episódio também tenta fazer é mostrar dois flashbacks que mostram pra gente claramente a diferença entre o Conrad e o Jeremiah. Então a gente vê um flashback da Belly com o Conrad ali no boardwalk, de quando eles eram bem mais novos, inclusive eles estão horrorosos com os aparelhos, mas é uma situação que a Belly lembra em que o Conrad chamou ela pra ir no boardwalk com ele e ela ficou toda feliz e animada pra passar um tempo com ele porque ela sempre quis esse momento, mas na verdade ele só queria ver uma outra garota que trabalhava ali no boardwalk. Ou seja, a Belly sempre foi apaixonada pelo Conrad, mas ele demorou muito tempo pra perceber e pra realmente enxergá-la do jeito que ela merecia. Até a Belly fala: ele não tava nem tentando quebrar o meu coração, ele simplesmente não sabia que ele era capaz de fazer isso, né? Enquanto, por outro lado, a gente tem um flashback do Jeremiah, de quando a Belly ficou muito doente na infância. Inclusive, nessa cena, ela tá assistindo Hunger Games. Tem muitas referências a Hunger Games nessa temporada, né? No primeiro episódio, a Belly tá ali lendo Hunger Games, Jogos Vorazes, em francês. E aí é que ela tá assistindo o filme. Ela tá doente e a mãe do Jeremiah e do Conrad, né, a Susana, pede pro Jer ficar em casa com a Belly e ele fica fazendo companhia ali pra ela, e ela diz pra gente através de narração que o Jeremiah sempre esteve do lado dela quando ela precisou. O Jer tava sempre ali, por perto, sempre disposto a ajudar a Belly e faz isso até hoje, enquanto, infelizmente, o Conrad acaba, enfim, machucando a Belly. E eu entendo que ele acaba machucando a Belly por não saber lidar com várias coisas, mas ainda assim é complicado, né? Uma outra pessoa que não tá sabendo processar os sentimentos em relação à morte da Susana também, além do Conrad, é a mãe da Belly, né? A Laurel. E a gente vê umas ceninhas dela nesse episódio, lá naquela convenção de escritores de livros, né? Ela tá divulgando o livro dela em Nova York. E ela encontra o Cleveland, que apareceu na pré-temporada, com quem ela teve ali um affair. E aparentemente ela tá tendo aqui de novo esse affair, mas é mostrado muito brevemente pra gente. Mas a cena que importa em relação a Laurel pra mim nesse episódio é justamente uma conversa dela com o Cleveland, quando ela fala pro Cleveland que a Belly não tá sabendo lidar direito com a morte da Susana, que tem sido muito difícil pra ela, e tem sido muito difícil pra Laurel também. E aí o Cleveland dá um conselho, que eu acho que a Laurel deveria aceitar, que é: mostre vulnerabilidade pra sua filha, mostre pra sua filha que isso também te machuca, que você também tá sentindo esses sentimentos, que você também não sabe direito como lidar com a perda da sua melhor amiga, pra que vocês possam
se encontrar uma na outra, né? Pra que vocês possam, enfim, dar apoio uma à outra. E a Laurel não quer fazer isso, ela é muito orgulhosa pra fazer isso, porque ela acha que por ser a mãe, ela precisa lidar com a situação, ela precisa se mostrar mais forte do que, enfim, a Belly nesse momento. Mas é difícil, porque a Belly precisa ver o quanto a mãe tá sofrendo também e perceber que isso é algo que elas compartilham, né? Vamos ver como isso vai se desenrolar no futuro. Mas, enfim, o episódio acaba com uma cena que me deixou revoltada, que é a cena do momento em que eles chegam na casa de praia e a tia Júlia usou o dia todo em que eles ficaram fora pra tirar todos os móveis da casa. Então ela tira do lugar tudo. Tudo. Todos os móveis da Susana, todas as coisas deles dali, e aparentemente deve ter levado, enfim, né, pra algum depósito, mas basicamente ela tirar as coisas da Susana é quase como se ela estivesse tirando a memória da mãe deles daquela casa. Então é muita sacanagem. Eu não consigo assimilar, assim. Eu acho que, cara, a Júlia pode estar sofrendo muito, pode ter várias questões dessa dinâmica aí familiar que a gente ainda não sabe. Mas quem é que faz isso com 2 adolescentes que acabaram de perder a mãe? Quem é que deixa 5 jovens sem ter onde dormir, entendeu? Sem ter uma cama pra dormir. Enfim, vamos ver como eles vão lidar com isso no próximo episódio. E aí eu espero voltar semana que vem pra conversar sobre esse próximo episódio com vocês. Me contem nos comentários o que é que vocês acharam do episódio 4 da segunda temporada de Verão que Mudou Minha Vida, pra gente continuar conversando, tá bem? Um beijo grande, deixem um joinha e até muito em breve. Tchau, tchau!